Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e a história se repete. Não é de hoje, meus irmãos, que eu digo que a farra na política é uma coisa absurda pela reação do próprio povo. Eu não entendo como é que pessoas adultas, né, a maioria de nós, paga as suas próprias contas, tem as despesas, quando vai construir alguma coisa, seja um quartinho, um puxadinho em casa, uma reforma na garagem, seja o que for, a gente sabe o quanto gasta para fazer isso. É caro, mas não tão caro quanto uma prefeitura, quanto um governo do estado, quanto o governo federal gasta. Todas as obras são superfaturadas. Eu comecei a perceber isso, disse a vocês já isso várias vezes, quando eu fui em uma policlínica aqui, recém-inaugurada, e lá estava naquela época, né? Acho que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, estava lá, né? Foi gasto aqui e tal, 1 milhão, né? No prédio. Eu digo, cara, nunca que é gasto 1 milhão. Para provar isso, né, a gente fazendo os vídeos e tal, matéria vai, matéria vem, eu encontrei uma matéria que praticamente escancarou esse jogo, né? Era de uns moradores que pediram para fazer uma ponte, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e acho que esse vídeo ainda está no ar, né? É um vídeo bem antigo já, do comecinho do canal. E aí os moradores se revoltaram, né? Entrava prefeito, um prometia, o outro prometia, porque não tinha verba, porque era muito caro, orçaram, se eu não me engano, em 2 milhões, né, nessa faixa aí, caro pra caramba. A população se juntou, cada um deu um pedacinho, fizeram o show beneficente, apuraram lá 100 e poucos mil reais, fizeram a ponte. Ou seja, com menos de 10% do valor que a prefeitura estava orçando, né? Para provar que o que eu estou dizendo é a mais pura verdade, aconteceu de novo. Olha o que é que esse marginal, né, fez para uma comunidade. Claro que não para o bem da comunidade, porque se o cara pensasse no bem da comunidade, ele não era marginal. Vamos começar por aí, né? Mas olha que absurdo, né? Olha isso aqui, escuta, foi o meu amigo Cafofo que mandou para mim, o Flávio Gabriel, um abraço forte para ti, Cafofo, sempre juntos. A gente ainda vai jogar Zomboy de novo, vamos lá. No Rio de Janeiro, em determinada favela, era preciso fazer uma ponte que iria aliviar o sofrimento e a demora de um monte de gente, obrigada a dar uma volta imensa para chegar do outro lado de um curso d'água. No primeiro mandato do pseudo-prefeito Eduardo Paes, o nervosinho da lista de propinas da Odebrecht, a ponte ia custar 3 milhões de reais. 3. O nervosinho prometeu construir, mas não construiu. Em seguida veio o Crivella, que disse que ia construir a ponte orçada em 4 milhões de reais. Agora subiu para 4. E não fez nada. Volta o pseudo-prefeito Nervosinho, dizendo que agora ele iria construir a ponte e que ela iria custar 5 milhões de reais. Agora. Não é bacaninha como o preço vai subindo assim, de qualquer jeito? Pois é, acontece que o nervosinho Eduardo Paes se sentou em cima da promessa e novamente não fez nada. Aí entrou em cena um mega traficante de drogas na área, chamado Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Como você vê pela imagem ao lado, o Peixão é um criminoso em dose dupla. Além de controlar o tráfico de drogas em 5 favelas da zona norte do Rio, além de pontos em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, o Peixão também é vascaíno. Mas o que o Peixão fez? Olha, na realidade, ele não fez nada demais. Ele contratou uma empresa, contratou um engenheiro, fez uma ponte ótima, essa que você está vendo aí na imagem, aqui do lado, né? E olha, sabe quanto o Peixão gastou para fazer essa ponte e resolver de vez o problema dos inúmeros moradores da favela que o sindicato do crime que ele comanda? Meros 370 mil reais, ou seja, em torno de 10% do orçamento inicial apresentado pelos criminosos de terno e gravata, eleitos pelos eleitores otários. Aí o nervosinho resolveu dar uma de nervosinho e disse que ia mandar derrubar a ponte. O Peixão, traficante que não bate prego, sem estopa, né? Ele avisou que se o nervosinho tentar derrubar a ponte, vai tomar bala. Resultado, o nervosinho Eduardo Paes se acalmou depressinha e ficou caladinho. E a ponte continuou lá, no mesmo lugar. Você já ouviu falar em vácuo de poder? Pois é exatamente isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um não exerceu o poder e o outro veio e assumiu pontualmente o comando da situação. No fim das contas, fica a pergunta que não quer calar. Quem é o bandido nessa história? O traficante que fez a ponte de 370 mil reais? Ou o prefeito picareta que inventou que ela ia custar 3, 4 ou 5 milhões de reais? Fica aí pra refletir. É de lascar ou não? O Cafofo mandou isso aqui pra mim, eu disse, cara, vai virar um vídeo. Vai virar um vídeo porque reforça, né, o que a gente já tinha falado desse outro vídeo também, onde os moradores mesmo compraram os materiais e fizeram a ponte. Agora, isso aqui não faz o bandido deixar de ser bandido. Como eu disse pra vocês logo no começo desse vídeo, se o cara tivesse consciência, ele não era bandido, certo? Isso aqui ele fez porque os próprios, como é que eu posso dizer, os aviões dele precisam passar ali, né? Os aviãozinhos pessoas, né? Não avião mesmo, não. Mas os aviãozinhos pessoas precisam parar, então estavam tendo que arrodear, ficava mais difícil o trabalho ali, ele simplesmente investiu em infraestrutura, né? Para o próprio negócio dele. Olha família, o negócio está escancarado. Agora,
que políticos e gente safada faça sempre o que for melhor para si mesmo, isso acontece desde que o mundo é mundo. O problema é essa passividade da população, sabe? O povo tá vendo tudo isso e tá achando normal, tá achando comum, é assim mesmo, não tem o que fazer, e não é assim, meu irmão. Agindo dessa maneira, a gente tá piorando o nosso próprio país. Quando eu tô apanhando aqui o Marçal, não é porque eu acho que o Marçal realmente seja um cara excelente, a melhor opção. Tem babaca aqui, né, que inclusive veio me questionar, pô, Davi, ninguém presta e tal. O cara fala como se ele tivesse um lugar, um bunker, né, onde ele fosse imune às decisões desses pilantras, né? Veja, uma ponte que poderia ter sido construída, você viu, pelo que a gente escuta a mulher falando aqui, entre vai e vem, foram 4, 8, 12 anos, né, a população tendo que arrodear por uma obra barata. Os caras começaram com 2 milhões, 3 milhões, subiu para 5, quase 6 milhões. O cara foi construído com 370 mil. Então, veja, menos de 10%. Então, o que você está observando, e isso em todas as obras públicas, é um superfaturamento. Por quê? Porque essa galera reparte as prefeituras, sabe? O governo do estado, a própria presidência. O cara, você vê o Lula mesmo falando, você vê que ele é um idiota, ele tem dificuldade de se expressar, família. Ele tem dificuldade de dialogar, nem voz o cara tem mais. Problema conosco. Antigamente eu falava com nós, agora é conosco. Como foi a história, homem? Quebra a geladeira, pensa, a luz atende e pensa que é um canal de televisão, já começa a dar entrevista pra geladeira. Vai caçar o que tu fazer, arrombado! Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Aquele corno da orelha lascada, diga ele que vai se arrombar pro inferno! Por favor, me ajuda. Você acha que ele é esse gênio todo do crime, como algumas pessoas pensam? É claro que não. Ele representa um grupo interessado em certas coisas aqui no nosso país e é lá de fora. Então, quando você vê um candidato à prefeitura que não fechou com essa turma, ele pode até fazer merda. Há uma chance muito grande de o Boçal, caso seja eleito, ele fazer muita merda. Há essa chance. De fato, o cara tem um passado sombrio. Eu jamais votaria nele. E se tivesse um doutor Enéas, por exemplo, aí. Mas não tem. Se você dissesse, Davi, você pode escolher um candidato para ser, aí era outra conversa. Mas você só tem aquelas opções ali. E daquelas opções ali, o único que não usou dinheiro público, o único que não fechou com várias coligações, já fatiando a prefeitura, foi justamente o Boçal. Então, é um raciocínio lógico. Não é porque eu gosto, deixo de gostar do cara. Veja se eu tenho vídeos aqui elogiando ele. É um tiro no escuro, o cara pode fazer muita merda. Pode. Mas não tenha dúvida que de todos aqueles que estão ali, incluindo a Marina, a Tabata, o Datena, qualquer um desses eleito, nós teríamos muito mais dificuldade para impeachment do que um Marçal da vida. Porque eu já disse, o Marçal entrando, por ele não ter fechado com todas essas coligações, o que é que vai acontecer? Vai ser todos contra Marçal. Esquerda, direita, centro, todos os três contra ele. É um fato isso. Você já está vendo agora. O Silas todo dia faz um vídeo. O Bolsonaro, sempre que pode também, cutuca o cara. Né? Então você está vendo isso acontecer agora. Enquanto a gente fica nessa briga, olha o que está acontecendo aqui. Eu estava vendo essa matéria, só um trechinho que eu quero que você escute, para você entender que não há tempo, meu irmão, para ficar em cima do muro. Não há mais tempo. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Que virou um assunto nacional e olha esse falam trecho disso porque de alguma forma é a discussão. Tá, o sistema venceu de vez, quebrou a espinha dos outsiders e todo mundo vai ter que ser tucano agora, tipo o Tarcísio, vai ter que ter uma postura tucana para ser a direita permitida. Voltamos ao teatro das tesouras? Ou tem espaço para um malucão chegar e falar é um bando de comunista, ficar fazendo corte, enquadrando o jornalista militante e vambora, tô com o povo. Previsível demais, né? E, de novo, não sou profeta, não tenho bola de cristal, mas lá atrás, quando começou a ficar claro o que estava acontecendo no país, eu cantei a pedra. Prepare o bolso, porque nós, cidadãos brasileiros, vamos pagar a conta, vamos ter que indenizá-los. Não tem a menor dúvida. Né? Então começou a soltura geral, a anulação de tudo que é processo. Qual é o próximo passo? Puxa, eu tive desgaste de imagem, fiquei preso em muitos casos,
indenização. Pra Então, bandido. nós estamos diante do faroeste à brasileira, como diz o Augusto Nunes, né? É o bandido persegue o mocinho, né? E de novo, aquela cena do mecanismo lá, né? Do Zé Padilha. Caiu no Supremo, vamos comemorar, é isso, né? O Supremo virou o maior mecanismo de proteção de bandidos, de corruptos do planeta. Não tem a menor dúvida disso. Enquanto persegue pais de família sem antecedente criminal que quiseram cometer um golpe de Estado com algodão doce, Bíblia e bandeira do Brasil. A questão que fica no ar é: como é que o povo aguenta isso? Fala, Fabi. Aproveitar aqui e atualizar, inclusive, o Toffoli agora à noite acabou de anular as condenações de Léo Pinheiro, né, que é um dos principais delatores dessa turma toda. Então é um revisionismo jurídico, né? Estão falando para nós, essa galera aí que tinha milhões, né, roubados, fraudados, pouco importa aqui o palavreado, não vou usar nem termo técnico, porque pouco importa, mas esse pessoal está solto e rindo de todos nós. O Brasil está indo ladeira abaixo. E o Supremo se viu, então, numa situação de salvar o governo Lula. Eu fico me perguntando se a multa que a gente falou lá no começo, né, 17 milhões, mais 10 milhões, né? Não seria para salvar o superávit do Brasil. Porque, se a gente for ver, é isso mesmo, né? E tem outras notícias que elas vão se juntando, montam um cenário e você fala, é verdade, olha, estão querendo proibir as bets, né? Uma coisa assim, meio, vamos arrecadar para manter essa galera no poder, fazendo um péssimo governo e uma péssima gestão das nossas normas e nossas leis. Eu queria que tivesse um mecanismo da gente promover uma auditoria. Aliás, eu acho que existe esse mecanismo, se chama impeachment, e também serve para ministros. Ai, meu Deus do céu. Família, quanto tempo a gente já fala da auditoria da dívida pública? O primeiro cara a falar isso foi o Dr. Enéas. Ele dizia que poderia salvar o Brasil dessa agiotagem internacional rapidamente, que era fazer a auditoria da dívida pública. Distorcido. Não, mas vamos ficar aqui na mesa. Pronto. Estamos na mesa de negociação. Mesa de negociação. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, não vamos mais pagar. Não. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estamos matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá, fazemos uma auditoria. O outro lado fala assim... Não. Não. Vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não. E eu digo não. Bem forte. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. Aí a moça ali, né, ela sabe disso também, é uma moça super inteligente, ela sabe disso, mas não é para falar. Afinal de contas, essa direita canhota que a gente tem, ela é bancada justamente por esse outro lado que quer comprar tudo. Que na verdade é o mesmo lado, né? Que financia ambas as partes, né? Então, o que eu digo para vocês é isso. O que pode salvar realmente a população é o despertar. É a população entender o jogo. Olha, é assim que funciona. Então a gente vai se posicionar dessa forma, né? Mas o que você vê é o contrário, é um fanatismo pela pessoa, né, pela persona, literalmente, e a gente não vai sair desse jogo, não vai sair, né? Então, de um lado você tem aí um novo chegando, um boçal da vida, que é um verdadeiro tiro no escuro, mas tem gente que já confiou tanto em personas que não quer confiar na persona dele, como se fosse isso que tivesse que ser feito, quando na verdade é acreditar em uma nova proposta, porém ficar sempre na posição de cobrança, né? Não de adoração, de idolatria ao cara. Mas o povo não tem, família, de fato, amadurecimento. Enquanto isso, os que estão no poder estão deitando e rolando, como você ouviu aí, né? Condenados, presos, né? Todas as investigações feitas, aí tem os seus processos anulados, o dinheiro que a gente tinha conseguido recuperar vai ser pago, devolvido, e além de cima disso, né, vai ser pago também uma indenização. Então o que acontece, né? Como você ouviu eles mesmos falando aqui na matéria, ah não, porque eu fiquei preso tantos dias, ah não, porque manchou a minha imagem, então o Estado ainda vai ter que pagar uma indenização. O Estado somos nós. Então veja
como a coisa tá bagunçada, mas o povo tá anestesiado, porque na verdade o povo nunca se levanta, família, o povo nunca se levanta. É preciso vir, né, sempre a oposição. Que você pegar filmes antigos, inclusive, você vê aquele cara chato que começa a falar no meio do povo. Os profetas fizeram muito isso, né? Por isso mesmo que alguns deles tiveram a cabeça cortada, foram crucificados, né? Vários apóstolos de Cristo, o próprio João Batista também. Por quê? Porque ele era o cara chato, era aquele cara que falava e a população se revoltava, dizia isso mesmo, porque a população parece que ela não tem a capacidade sozinha de se levantar. É preciso ser inflamada de alguma maneira, né? Não é à toa que é chamada de massa, né? Massa porque você pode manobrar. Mas hoje, a quem deveria, né, inflar essa população, está comprado. Como eu disse a vocês, esse derrame de dinheiro, a própria multa que foi aplicada no X, né, 18 milhões de início, aí achou pouco, aplicou mais 10 milhões, assim, não, se quiser voltar tem que pagar mais 10 milhões. Todo esse dinheiro, o todo-poderoso e imoral, ele não pegou para ele mandou para os cofres públicos, ou seja, ele abasteceu o Lula. 18 milhões, mais 10 ou 28 milhões. Olha para ele, uma tacada só em cima de uma empresa só, né? Humilhou o Musk de verdade mesmo, né? Porque mostrou que, olha, não é só o Brasil, é um grande sistema que você está se opondo contra, né? Você é o mais rico do mundo, é o trilionário da vez, mas essa grana do Musk perto dos grandes grupos financeiros, ele é fichinha, né? É uma aglomeração nele, mas comparado os ativos, a verba que uma BlackRock mexe, por exemplo, uma Vanguard, pelo amor de Deus. Então é isso, meus irmãos, que o povo não entende, né? E enquanto não entender e não se posicionar como se deve, é disso para pior, né? Então você viu aí claramente que todas as obras das prefeituras, do governo do estado, do governo federal é superfaturada. Pessoas adultas, pessoas que hoje cada dia têm mais acesso à informação, não sabem fazer contas, acredita que uma calçada custa R$1 milhão, acredita que uma passarela são 5 milhões e menos de 10% desse dinheiro vai para a obra, né? O resto se perde justamente nesse meio. Por quê? Porque você acha que políticos pagam para trabalhar para você? Alguém gosta de trabalhar de graça? Não, Davi, ninguém gosta de trabalhar de graça. Imagine pagar para trabalhar, né? Seria o cúmulo, seria o idiota ao quadrado. O cara, além de trabalhar de graça, ainda paga para trabalhar. E é isso que esses políticos fazem, porque o que eles gastam na campanha não chega nem perto do que eles vão ganhar de orçamento. Agora, se você entender que cada tijolo vai ser superfaturado, né, vai ser 1 para a obra e 9 para o bolso deles, aí você entende que realmente é uma coisa muito lucrativa, e por isso é que os caras brigam tanto, e por isso é que eles saem, entram muitas vezes, né, mais ou menos, aquele empresário meia boca, saem multimilionários. É justamente por causa dessas verbas aí, né? O povo precisa cobrar, o povo precisa mudar esse sistema, meus irmãos, e só vai fazer isso com muita cobrança. Não vai ser também na nossa zona de conforto que a gente vai conseguir essas mudanças. Eu venho falando isso aqui todo dia e o povo não entende. Fazer o quê? Alguns entendem, né? Alguns que já são inscritos mais maduros, né, mais velhos, já entendem, mas muita gente nova fica, não, mas aí, sabe, ainda com aquela coisa de, não, mas eu idolatro o cara, né? É vez do caso do Maçã, quando eu chamo ele de boçal, a gente fica bravo. Pô, tu tá apoiando o cara e chama o cara de boçal porque ele é um tiro no escuro. A única coisa que faz eu ainda apoiar o Massal é porque os outros que estão competindo com ele é pior do que ele. São todos 3, 4 piores do que ele. Porque se não fosse isso, eu não votava nele jamais. Um cara que tem um passado como ele, eu não votava jamais, né? Mas é o que tem agora. E olhando toda a estrutura que ele fez, você vê que é o mais fácil de tirar caso seja eleito, porque já tem 2 lados contra ele, 3 lados, né? De esquerda, direita e meio, o centro. Tá todos contra ele. Se ele mijar fora do pinico, vai parar na cadeia, isso aí você não tenha dúvida. E, além de tudo, é o único que está entrando da maneira certa, sem fazer fatias da própria prefeitura que nem pegou ainda. Mas eu acho que ele não entra não. Eu já disse para vocês, eu acho que ele não vai vencer não. Deve ficar aí na mãos do Boulos ou do próprio Nunes. Eu acho. Inclusive as pesquisas estão apontando isso. Ele já ter puxado, né, a sardinha ali para Tabata, talvez já esteja tentando conciliar para ver se ela apoia ele de alguma forma, né? Ameniza ali, para ver se alguns votos que seria da Tabata puxar para ele, porque ele tá vendo que ele vai ficar de fora, né? Eu acho também, família. Esse negócio de primeiro turno, isso é um sonho, né? Isso não vai acontecer não. O povo pode até querer que isso aconteça, o povo,
Mas o sistema é implacável. Vai ter segundo turno e talvez ele fique fora. Deixa a tua opinião aí, meus irmãos. E aí você vai ver uma coisa, né? Vai ser muito bom a gente ver também. Se não fosse as consequências, claro, né? Mas a gente vai ver aí muita gente que fez vídeo contra, que atacou, se arrepender. Porque os que vão entrar, ou o Nunes ou o Boulos, esses aí vão dar o grau em São Paulo do jeitinho que muitas pessoas merecem, né? Enfim, fica com Deus. Enfim, meus irmãos, só tenho pena daqueles que têm consciência das coisas, né? E votam realmente consciente. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.